A partir de agora você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, boa noite. Estamos aqui começando mais um Privatizar faz mal ao Brasil, o 10º programa, né? Maravilhoso estar aqui chegando a esse número 10 desse programa, que está abrindo o microfone para receber várias pessoas de várias entidades, de várias instituições, de várias propostas, programa amplo, né, para o debate. Hoje a gente está aqui com convidados bastante especiais, né? Aqui a gente vai conversar com a Andréa Ferreira, ela é coordenadora da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Olá, Andréa, tudo bem? Tudo ótimo. E a gente também está recebendo aqui uma pessoa para lá de especial, não tem nem como qualificar, né? Eu vou tentar falar aqui o nome dela, é a Ualto Morrion. É isso? Boa noite, acertei? Vamos devagarzinho assim, né? Ela é indígena, chavante, e usa também o nome de Júlia Muniz. Ela é promotora de eventos da aldeia Maracanã, nossa aldeia aqui, né, que a gente cuida com muito carinho, precisando muito sempre de apoio, e também professora de artes da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Olá, Júlia, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem. A gente também está aqui, né, do meu lado esquerdo, com um comerciário que é convidado da Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias. Boa noite. Boa noite. Ele pediu para não ser identificado e ele vai explicar por quê nesse programa. A gente também está aqui recebendo o Selmo Nascimento, ele é professor, sociólogo, filiado à FOB. Olá, Selmo, tudo bem contigo? Olá, boa noite a todos e a todas. Então, eu vou passar agora o comando do programa para o Luiz Mário. Ele é diretor do Núcleo de Formação de Política e Formação Sindical do Sindicato RJ, é também da Federação de Petroleiros. Olá, Luiz Mário, tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu vou passar então o programa para ele e daqui a pouquinho, antes de encerrar o programa, eu volto para conversar mais aqui com vocês. À nossa direita aqui é a Andréa Ferreira, da FISTA, Sem Teto, uma oportunidade de falar sobre privatização e ao mesmo tempo falar sobre as opressões, os oprimidos que sofrem na carne não ter a casa de moradia, também a questão territorial, os indígenas estão tentando reconquistar no Brasil, que a coisa está muito difícil. Vários Guajajarás já morreram e outros indígenas do país todo estão falecendo na luta, defendendo o seu território. Tem que defender mesmo nós, branquinhos, então a ação também, para ajudá-los. Eu acompanho também da FOB, grandes guerreiros de luta aí, estamos juntos em algumas ações e vamos continuar lutando juntos. Obrigado. Então, sejam muito bem-vindos, acompanho também o comerciário. Sintam em casa, privatizar faz mal, vamos reagir, brasileiro. Palavra, Andréa. Então, como a Rosa me apresentou, eu sou a Andréa, faço parte da FIST. Para quem não conhece, é Frente Internacionalista dos Sem Tetos. Nós somos um movimento apartidário. E assim, falando de privatizar faz mal, a gente luta, né, pela reforma agrária, pela reforma urbana, mas, como eu sempre falo, a gente bota a nossa luta muitas vezes em segundo plano por conta de a gente entender que a soberania ela precisa de força, ela precisa que os movimentos sociais comprem essa ideia, entendam essa ideia, que às vezes é muito mais importante. Nós temos como política, como postura, princípio, todas as ocupações nossas têm pintado ou uma faixa que privatizar faz mal, para que as pessoas entendam que a luta está vinculada. Então, assim, é muito difícil quando você mora numa ocupação, você entender que você precisa lutar pela soberania, que tudo está ligado, sabe? A gente tem uns amigos aqui da FOB, a gente tem outros amigos que ajudam nessa politização, mas é complicado, porque as pessoas trabalham, assim, nós que somos trabalhadores, assim, a carga horária é muito grande, você fica de 14 horas, nós somos perseguidos, a gente está com a companheira aqui da aldeia, assim, estão nos matando. Então a gente convive hoje com uma carga horária difícil, a gente tem os professores, como tem o Selma aqui, que também é perseguido, a gente tem os petroleiros que teve agora a voz censurada, sabe? A gente está tendo censura em todas as partes. A gente tem um companheiro, olha só, que difícil, a gente tem um companheiro hoje que não pode se identificar porque está sendo perseguido. Então, assim, junta tudo isso para
no dia a dia é complexo. Então, um espaço como hoje, que a gente está aqui, é uma voz que a gente pede muito que as pessoas prestem atenção no que estão dito, porque poucos espaços estão tendo para nos falar. E muitas vezes, quando dão esse espaço, ainda editam o que a gente fala. Não falam realmente o que a gente precisa, entendeu? Júlia. Boa noite, eu sou Júlia e vim hoje aqui representar a Aldeia Maracanã, a resistência da Aldeia Maracanã e a nossa luta para fazer a Universidade Indígena, né, uma universidade autônoma para falar, mostrar sobre os povos originários, né, a sua resistência, a sua arte, a sua forma de viver, de pensar. E a gente está promovendo diversas atividades na aldeia para que essa universidade seja colocada em prática, né? As atividades que a gente tem, que promove, e inclusive para convidar vocês a visitarem a aldeia, né? E participarem dessas atividades, conhecerem as pessoas, a história da Aldeia Maracanã, o que nós fazemos lá, né, no dia a dia, as pessoas que moram ali naquele território, e essa luta para poder a gente entender melhor como que é essa vivência do indígena na cidade também, né? Porque muitas vezes a pessoa considera que se o indígena não está morando na aldeia, então ele não é mais indígena. E aí vem toda uma carga de preconceito, né? Uma problemática muito grande que até, às vezes, o próprio indígena que nasceu na cidade começa a se considerar não indígena, porque existem tantas falas, né? Que ele começa a achar que... E aí, para que isso não aconteça, né? A gente vem fortalecendo a luta e, ao invés de corroborar com essa invisibilidade, né? Ao contrário, dá uma visibilidade, força, voz para essas pessoas que estão aqui na cidade. Céu. Olá a todos novamente, boa noite, né, a todos os nossos internautas ouvintes, né, aí mais aqui as companheiras da bancada, os companheiros da bancada, a Sandra, né, que é essa trabalhadora incansável aqui para garantir o espaço. A gente agradece muito, né, aos sindicatos petroleiros da RJ, né, por ceder esse espaço, né, tão democrático, para ouvir vozes tão diferentes, né, mas que são vozes unidas na luta pelo direito dos povos, pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras, né. E o temário, né, geral nosso aqui, né, Privatizar faz mal para o Brasil, um temário fundamental, né. Hoje estamos aí com um governo Bolsonaro extremamente ultraliberal, né, porque nós já passamos pelo neoliberalismo do Fernando Henrique, né, até do liberal socialista, né, o liberal social do Lula e do PT, né, que ele privatizou muito, e agora estamos numa nova etapa do liberalismo, né, um ultraliberalismo, né. Se quem achava que Fernando Henrique era liberal, neoliberal, e o Lula era meio liberal, agora nós temos um ultraliberal que é o Bolsonaro, né. E todas as empresas públicas importantes, dos patrimônios, né, dos povos e da classe trabalhadora brasileira, né, como a Petrobras, estão sempre como uma ameaça iminente, né, de privatização, de desmonte, né, de demissões, de terceirização, né. Eu sou professor, né, da Rede Pública Federal, né, do Colégio Pedro II, e nós também estamos sob a ameaça da privatização, né, seja a partir da terceirização dos serviços, né, um conjunto já de trabalhadores e trabalhadoras dos espaços das escolas públicas federais já não são mais servidores públicos, já foram no passado, hoje são trabalhadores terceirizados e trabalhadoras terceirizadas, e que estão em situação extremamente precária, né, são constantemente demitidos por rotatividade, sem direitos, um conjunto de empresas, né, terceirizadas que não pagam direitos, né, que atrasam os salários, que vão embora e não pagam direitos daqueles trabalhadores e trabalhadoras, né. A gente está vendo hoje a situação da saúde no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com as OS, né, que foi a privatização ao extremo do serviço de saúde, né, que é o poder público, né, a OS significa organização social, né, o poder público dá concessão para uma organização social, que é uma organização de tipo privada, sem fins lucrativos. Olha que mentira, né? Quem é que vai gerir alguma coisa, né, como empresário sem fins lucrativos? A maior mentira que tem na face da terra é a tal da OS, né? E
com o objetivo de quê? De melhorar o serviço público. Olha que grande falácia, né? Empresários sem fins lucrativos que vão melhorar o serviço público. Olha que mentira tremenda, Eles né? difamam as empresas para fazer isso, Celso. Exatamente. E a situação dramática que a gente vive na saúde hoje no Rio de Janeiro, o fato é que as pessoas estão morrendo, né, nas UPAs, estão morrendo nas SER, né? Não sequer tem acesso hoje aos hospitais públicos de referência que tínhamos aqui no Rio de Janeiro, estão sendo completamente sucateados. O Souza Aguiar, né, o Getúlio Vargas, o Hospital Geral de Bom Sucesso, que eram hospitais importantes para a população, né? E hoje a gente vê esse desmonte total. E o programa das OS não para na saúde. O objetivo do vice-governador, o objetivo do Bolsonaro presidente, é estender as OS para todos os serviços públicos. Educação, segurança, previdência, assistência social, saúde, tudo ser gerido por esses empresários inescrupulosos que se apresentam como bonzinhos nas chamadas OS. E a FOB tem feito uma luta diária de denúncia, de tentar mobilizar, de lutar contra a terceirização, de lutar contra a privatização, de lutar contra a implementação das OS. Companheiro comerciário, a palavra é sua. Boa noite, eu gostaria de agradecer a oportunidade da Rádio Petroleira e o convite da FOB. Vim falar aqui um pouco dos comerciários, uma categoria que está abandonada há décadas, né, estagnada, ela não participa de lutas, movimentos grevistas, e o nosso objetivo é a retirada dessa categoria e participar dos movimentos, nos atos que tem na cidade. Nós fazemos um trabalho de distribuição de panfletos, boletim, jornal nos comércios, nos supermercados da cidade, tentando mobilizar a categoria. O nosso sindicato ele é apático também, isso contribui com que a categoria não se mobilize. Esse é o nosso objetivo maior. Nós temos um trabalho constante de distribuição de panfletos e, por enquanto, é isso. Júlia, Sim. a arte também é uma forma de luta e é uma forma de expressão. Sim. Ela cataloga e registra toda a cultura urbana desde que começamos a rascunhar nas cavernas. Sim, com certeza. Com a palavra. E pode mostrar seu material também. Tá, eu vou falar primeiro aqui das atividades da Aldeia Maracanã e depois vou mostrar os trabalhos. No próximo domingo, nós teremos o primeiro festival de músicas tradicionais indígenas e outros ritmos. Ultimamente, vem acontecendo umas atividades musicais na aldeia espontaneamente, né, com o violão, com o teclado, maracás, tambores, etc. E aí, vendo que as pessoas estavam interessadas nessa coisa da música, né, que esse ano é o Ano Internacional das Línguas Indígenas. E a música, muitas vezes, através dos cantos, a comunidade indígena, que muitas vezes perde a sua língua materna, através dos cantos, eles conseguem ainda segurar a cultura. Né? Mesmo muitas vezes não sabendo o que aquele canto fala, mas sabem que aquele canto é ritual, que aquele canto é importante. Então, esse festival de música vem para fechar. Nós já fizemos uma atividade de línguas, né, propriamente dita, e agora com os cantos a gente vai fechar esse ano de 2019, que vai ser domingo a partir das 2 horas da tarde, fazer a amostragem. E esses outros ritmos são com amigos da aldeia, com pessoas que frequentam, que apoiam a luta, né, e vão apresentar alguma coisa que eles tocam, que eles cantam, alguma coisa assim, da pessoa em si mesmo, né, algum grupo que queira fazer a participação. No sábado, no dia 15, vai ter uma atividade para encerrar o ano do Maracás e Tambores, que é uma troca que é feita com negros e indígenas na resistência, né? Na defesa, contra o preconceito, contra todas essas coisas, e também falando sobre identidade, sobre comunidade, né? Comunidade indígena, comunidade negra, e como é que a gente pode fazer isso juntos, as coisas em comum. E agora em janeiro também nós teremos a Descolônia de Férias. Porque a gente já está cansado de ser colonizado, né? Então a gente faz a Descolônia de Férias, que são essas atividades com as artes, como você disse, e aí nós temos as oficinas de arte plumária,
de confecção de maracá, de adereços com miçangas, de filtro dos sonhos, tecelagem com linhas e barbantes, grafismo corporal de pintura com urucum e com genipapo, e uma parte mais teórica, que eu trabalho, que é o grafismo indígena. Então, todas essas atividades acontecem na aldeia periodicamente, nos fins de semana, e vai ter, inclusive, uma apresentação de um filme na sexta-feira também, né? Então, a gente também tem cinema na aldeia, tem diversas atividades sempre borbulhando lá, né? Essa troca de quem apoia a luta indígena e dos indígenas tentando sobreviver nessa selva de pedra. Essa é a parte da arte da Aldeia Maracanã, que eu tento fazer uma amostragem através das redes da internet, né? E o trabalho que eu faço especificamente é uma pesquisa sobre os grafismos indígenas e os povos que originaram esses grafismos, e o grafismo como identidade e uma linguagem. Porque quando eu faço esse símbolo aqui para você e você acha que é um coração, esse coração, para as pessoas da cidade, simboliza amor, carinho, né? Porque você gosta muito da pessoa. E se você faz um grafismo com um trançado de um cesto, aqui é um trançado de cartolina, né, de tirinhas coloridas, quando você faz, os guaranis fazem esse trançado com o desenho do coração, ele não quer dizer que te ama, nem que gosta muito de você, nem nada disso. Ele está tentando, através daquele trançado, fazer uma proteção. O cesto que tem aquele trançado vai levar uma proteção para quem tem problema cardíaco. Então, aquele coração, aquele desenho, ele não é só um coração, ele é muito mais do que isso. E aqui eu trago também outros trançados que são identidades de povos diferentes. Eu fiz isso daqui, mas esse trabalho, apesar das pessoas lá, o seu trabalho é muito bonito, esse trabalho não é meu, esse trabalho é uma cópia dos trançados dos cestos, das peneiras, né, de povos diferentes. Atrás de cada trançado desse daqui tem o nome do povo originário que escreveu, né, que ele está escrevendo alguma coisa, só que a gente não foi letrado para aprender a ler esses trançados, esses grafismos, né? Esse daqui foi meu penúltimo estudo, agora eu estou estudando a parte de miçanga, né? Esses trabalhos de grafismos nas miçangas, nos adereços, né? Mas o meu primeiro trabalho foi sobre os grafismos, mas sem remeter ao povo específico, que eram essas mãos aqui. Eu fiz esse primeiro momento nas escolas com os meus alunos de ensino médio, e eles desenhavam um grafismo, e o trabalho dessas mãos seriam a paz está em suas mãos, né? E cada grafismo de um povo diferente, para fazer um grande mural, né, como se estivesse todos de mãos dadas. O outro trabalho que eu comecei a fazer também é sobre as mulheres, porque nas pesquisas que eu fiz para fazer apresentações de PowerPoint, existiam muitos homens, sempre apareciam homens e homens e homens nas fotos, e na verdade eu falei assim, mas e as mulheres, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa para saber como é que se falava o nome da mulher daquele povo, na língua daquele povo. E aqui o trabalho tem o nome do povo e como é que se fala a palavra mulher na língua daquele povo, com a foto de uma mulher do mesmo povo e o grafismo daquele povo que tratado, né? Então eu tenho alguns aqui, o funiô, esse daqui é a surinha do xingu que eu passei, esse daqui caiapó, sempre com o grafismo do povo, a mulher desse povo e a palavra. Na minha pesquisa eu consegui, através de indígenas da cidade e através do Facebook, uma coletânea de mais de 30 palavras falando como é que é a mulher naquela língua específica. Maravilhosa.
Depois, o outro trabalho foi uma pesquisa de grafismo específico, mas em preto e branco. E aqui esse trabalho é um projeto, né, de fazer um livro de colorir. Porque muitas vezes a gente vai às livrarias e você encontra desenhos de bonequinhos, de árvores, flores, mandalas, né? E você só pinta aquilo, diz que é bom para distrair, mas você não aprende nada especificamente. E aqui o trabalho seria, você vai pintar um grafismo indígena, vai descobrir qual é o significado e o povo que fez aquele grafismo, porque cada povo tem um grafismo diferente, né? E eventualmente, às vezes, tem o mesmo grafismo, mas com significados diferentes, outras leituras. E aí, esse projeto aqui é só um projeto porque esses grafismos não são meus. Eu preciso da autorização desses povos para que ele saia, né, como livro, como revista. E aqui eu tenho 4 povos diferentes. Tem Chavante, Meinaco, Curabacairi e Caiapó. E como seria para colorir, depois eu colori. Né? Porque o meu grande lance são as cores. E aí eu fiz esse trabalho e os alunos fazem esses trabalhos também, né? Tentando mostrar para eles as diversas possibilidades desses grafismos, né? Porque nós encontramos o grafismo nos cestos de palha, nós encontramos nos trabalhos de madeira, nos trabalhos de cerâmica, no corpo e em adereços, né? Dos cocares, a parte de baixo, assim, ou a testeira que coloca na testa, as pulseiras, colares e diversos tipos de adereço. Esse aqui é a minha pesquisa, né, que eu faço e que eu dou faço uma oficina desses grafismos, falando sobre os grafismos específicos de trançado, grafismos específicos de cerâmica, né? E além desses grafismos, de uma forma geral, na aldeia também tem, o Zé Guajajara, ele faz, junto com a Potira, né, a pintura corporal das pessoas que visitam a aldeia, conta o significado daqueles grafismos corporais de Guajajara. Então, a arte indígena está por toda parte, né? Na música, no canto, no ritmo, no corpo, nas roupas, nas vestimentas de alguns povos que já colocam em suas vestimentas esses grafismos. E é importante a gente visibilizar isso, para não botar os indígenas todos num saco só e te dizer que é tudo índio, tudo igual. Né? Que você vai ver que, por exemplo, se a gente chegasse hoje na Europa e dissesse que para o italiano que ele é alemão, ele ia soltar os cachorros porque ele não é alemão, ele é italiano, que a língua dele é outra totalmente diferente, que o jeito de ser é outro totalmente diferente. Igual os povos indígenas aqui no Brasil. Cada um tem uma identidade diferente. Né? Ninguém gosta de ser confundido com um outro povo. Né? E esses grafismos vão contar um pouquinho disso. Muito obrigado. Estão lindos os trabalhos. Obrigada. E eu agradecer no sucesso de poder colaborar. Chama a atenção da Júlia chama a atenção as cores, né, dos grafismos, sempre muito colorido, né? Bastante, bem forte as cores, né? Bem vivas, né? Sim. Aí para o Célio e para a André. Como é que nós podemos interagir com a Aldeia Maracanã, ou como já interagimos, tá? Para contribuir com esse trabalho da aldeia? A ficha é muito parceira da aldeia, né? A gente até fala, se ela falou de visitar a aldeia no começo, e se a gente vai fazer um congresso agora sábado, e todas as nossas divulgações a gente fala da aldeia, porque assim como privatizar faz mal, hoje a gente vive um massacre do povo indígena. Então, assim, tudo que a gente pode de divulgar, de estar junto, por exemplo, ao visitar a aldeia Maracanã, gente, ali é um lugar de resistência. A gente pede que as pessoas levem água, a gente tem que lembrar que ali não tem recurso, que assim, é sabatinado, que é perseguido. Então as pessoas que vivem ali, elas vivem de resistência mesmo.
não é o slogan da aldeia, a aldeia resiste, não é à toa, é porque é uma resistência. É você viver no meio de uma cidade sem água, sem iluminação, sabe? Ela mostrou trabalhos lindos, todos ali eles fazem trabalhos maravilhosos. E às vezes você fica receoso de sair da aldeia e deixar para você expor teu trabalho e chegar e ela ter sido invadida. Por que isso? Porque há uma tentativa diária, um risco diário de invasão. Então você tem pessoas ali resistindo, privadas de poderem divulgarem o seu trabalho, de terem algum recurso para ficar ali. Então, as pessoas que estão interessadas, além de conhecer, porque assim como a privatização, ela tem apoio popular, porque a imprensa, que chega em grande acesso, que chega na casa das pessoas, elas não chegam com informações concretas, elas chegam com informações picotadas, a aldeia sofre o mesmo preconceito. Porque são vídeos, são pessoas que têm acesso. Então as pessoas que querem conhecer, pelo menos é que a gente da FIST faz, a gente convida, a gente leva e as pessoas vão entender que as pessoas ali precisam de doação justamente por ser uma resistência. Para resistir, que a pessoa leve. E leve comida, água, tudo é bem-vindo. Tem criança. As pessoas entenderam que é resistência. Falando da privatização, e o Selmo falou de tudo, é privatização de tudo, é da saúde, é da educação, o companheiro do comércio deve sofrer porque a imprensa também difama, aí o que acontece? A gente tem inimigos, e aí inimigos mesmo, dentro da nossa classe, porque, como diz uma frase aí famosa, se não tivesse reforço dentro da nossa própria classe, eles não ganhariam tanto poder. O que me chama muita atenção é o apoio popular para algumas privatizações. A gente, assim, por que nós, trabalhadores, às vezes, apoiamos algumas privatizações? Por quê? Porque a imprensa chega dizendo para esse trabalhador que essa empresa dá prejuízo. Aonde uma empresa privatizar os nossos recursos naturais, aí chegou eu até brinco, porque eu sou camelô, quando eu estou na rua eu falo, gente, quem quer comprar algo que dá prejuízo? Quem quer disputar? Olha só, tem uma disputa acirrada por algo que está dando prejuízo. Vamos pensar assim, gente, ninguém luta, ninguém vai sair do seu país para investir numa coisa que dá prejuízo. Então, eu acho que um espaço como esse, de uma outra forma de imprensa, serve para isso. Para as pessoas refletirem, para a gente conversar, para a gente questionar um pouco a informação dessa imprensa. Porque, assim, a saúde não dá prejuízo. A educação é a base, a nossa base. Nós que somos, assim, eu falo da privatização, às vezes assim, as pessoas falam, você tem que falar dos sem-teto. Gente, sem-teto precisa disso tudo. A gente entende, eu sempre falo, a moradia é realmente a porta de entrada para todos os direitos. Mas não basta só ter um teto, sabe? A gente precisa de mais. Justamente por a gente precisar de mais, que a gente está sempre falando da Petrobras, a gente está sempre falando dos recursos. Por quê? Porque está tudo interligado. Se os nossos recursos, nióbio, petróleo, eles fossem realmente revertidos para nós, para o nosso povo, hoje eu não estaria aqui sentada falando de ocupação. Eu não estaria aqui falando que existe o número de pessoas estão triplicando na rua. Basta você sair nas ruas e você vai ver que o número de pessoas de situações de rua estão triplicando. Eu sou camelô. Gente, as pessoas com serviço informal está chegando um absurdo. E não é pelo período de festa, porque elas não têm trabalho. Então, assim, hoje, eu acho que eu sempre falo que falta um planejamento a longo prazo, e aí, independente de partido, nenhum quer fazer um projeto a longo prazo. Acho que um curto prazo de 5, 6 anos, o único recurso que conseguiria ajudar a gente são os nossos recursos naturais. Seria a única forma de ajudar hoje de uma forma, talvez a médio prazo, a nossa população não ficar tão massacrada. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta para cada um, para a gente poder fazer esse encerramento e depois a nossa despedida.
O Alto Morrion. Adorei teu nome, quer dizer o quê? Eu não sei dizer, esse nome é o nome da minha mãe. É uma pergunta também assim, né? Porque ninguém pergunta Porque o que quer dizer. Muitas vezes os Chavantes e outros povos, eles dão o nome dos avós, dos pais e vão se perpetuando esses nomes importantes, né? Então, eu queria saber, né, como é que as crianças, os jovens, né, que você falou no ensino médio, reagem ao teu ensinamento? Porque é uma coisa que a gente não tem, em geral, nas escolas. Eu, pelo menos, tive 3 filhos, também estudei, claro, né, conheço várias pessoas e não tive nunca contato com ninguém que tivesse me oferecendo esse ensinamento, nem nas privadas. Né? Então, assim, de altíssima importância, porque a gente coloca muito filho no curso de inglês, né? Muitas pessoas se preocupam muito com isso, mas a língua mesmo, a nossa originária, ninguém sabe. Nenhuma palavra, inclusive, né? Nem o teu nome eu tive dificuldade em pronunciar. Agora, levando em consideração isso que você falou, né? Nós temos no nosso dicionário pelo menos 10.000 palavras indígenas e que a gente não sabe que é indígena. Né? E eu também trabalho isso com os alunos. A gente tem nomes de coisas que a gente come, que bebe, né? Guaraná, e diversos lugares, Paraíba, né, que tem nomes indígenas, e inclusive esse fim de semana eu estive em São Paulo, em várias ruas com nomes indígenas, né, estou até arrepiada por causa disso, que a gente não sabe, desconhece que essas palavras são tupis ou de outros povos, né? Inclusive a língua tupi não é a única, é um tronco, são vários troncos, né, de línguas indígenas. Foram assim, não só omitiram parte da história, né, como também mentiram muito, né, ensinando tudo errado. Porque falam muito assim, uma tribo, a tal no Rio de Janeiro, né? Depois, quando você vai estar lá já com 30 anos, você descobre que não era uma tribo no Rio. Né? Não houve descoberta nenhuma do Brasil. Então, assim, então vários enganos, né, que vão transmitindo ainda hoje para as crianças todas. Isso, agora a questão de como os alunos recebem isso, né? Alguns recebem com simpatia e alguns com simpatia a princípio e depois uma resistência. Eu falei assim, essa professora só fala de índio. Eu falei assim, quais são os outros professores que falam? Nós temos uma lei... Talvez na vida ele não encontre mais ninguém. A lei 11.645 diz que todos os professores de todas as áreas têm que falar sobre a cultura indígena e sobre a cultura afro-brasileira e da África. Eu falei assim, quais são os outros professores que falam? Nenhum. Eu falei assim, então tem que falar... Não, e alguns também não falam até por desconhecimento mesmo, porque eles já não tiveram esse ensinamento. Esse desconhecimento é geral. Eu nunca tive assim, uma informação através da academia, né, através da escola. Eu fui pesquisar sozinha e pesquisando. Até porque também tu circula, né, no meio. Exatamente. Né? Mas houve um projeto que o nome era Eu Posso Ser Você Sem Deixar de Ser Eu, que era o aluno pesquisava na internet uma pintura corporal de rosto, aí o colega ou ele se pintava, colocava adereços indígenas e tirava uma foto. E pouquíssimos foram os alunos que quiseram participar, porque eles não queriam se pintar. Né? E a foto botava no mural e de 3 turmas eu só tive umas 20 fotos, porque eles não queriam ser fotografados, eles não queriam se pintar, né? Houve uma resistência muito grande quanto a esse trabalho. E aí na nossa sociedade, assim, só um parênteses, porque assim, você fala dessa coisa de grafismo, de se pintar, e me lembra muito essa questão da onda da tatuagem, né? E a gente tem isso ancestralmente já de pintura no corporal, no corpo inteiro. Inclusive, muitas pinturas indígenas eram tatuadas, que hoje não são mais por causa do preconceito. Né? Então, essa questão do preconceito é muito grande. Né? Às vezes a gente acha que não, mas só você falar, poxa, mas você é tão branquinha para ser indígena? Você usa celular? Então você não é mais índio. Né? Mas tem carro? Nossa, mas esse índio está muito moderno. Né? Tem dinheiro já? Quer dizer, como se as pessoas não precisassem sobreviver nessa vida que a cidade entra na aldeia, né? Até a gente, né, que também, nós, né, que criticamos várias coisas da própria sociedade, mas que a gente acaba tendo que usar também, senão você não fica inserido, não consegue nem discutir, nem exatamente. Isso, né? A internet já está em muitas aldeias, né? Outros instrumentos musicais também, violão, teclado, e o indígena, ele é uma pessoa aberta,
Né? Ele pode aprender a tocar flauta, aprender a tocar o maracá, aprender a tocar o tambor originário do povo dele, mas ele pode aprender a tocar todos os outros instrumentos que ele quiser. Aí, muitas vezes, eu falo assim, pergunto para algum aluno assim, onde você acha que é o lugar do indígena? Uma vez, uma professora de sociologia me disse, é na aldeia. Eu disse, o lugar do indígena é onde ele quiser estar. Tá vendo, hein, Selma? Uhum. A gente realmente tem inimigos em todas as classes. Aproveitando, então, passando já para o Selma, eu ia te perguntar o seguinte, essa questão da sociologia, né, de como é que o nosso mundo hoje vê toda essa questão de preconceito, de opressão e tudo mais. Hoje é muito importante, né, matérias, né, como a história, a sociologia, a filosofia, e não por acaso são matérias perseguidas, né, nas escolas, nas universidades, né, e há um grande movimento para a retirada, né, dessa disciplina. Já teve um movimento anterior, que era da sua inclusão para a necessidade dos debates, inclusive para temas fundamentais, como a história dos povos indígenas, né, a história de luta dos povos indígenas, dos povos africanos, afro-brasileiros, algo como fundamental, e corre-se o risco, né, muito grande de diminuir essas abordagens nos colégios. Pode falar. Só um detalhe, a matança, o extermínio dos indígenas não está acontecendo demais agora. Há 500 anos que ele vem acontecendo demais. Demais, concordo. Muita Plenamente. coisa. Foi demais. De 5 milhões, hoje não chegamos a 1 milhão. É um genocídio, né? É um genocídio, é um etnocídio, é uma coisa assim... Isso no mundo inteiro também. E como a gente não tem essa informação, não vem pela escola, a gente fica surpreso, mas é porque foi vedado, né, esse conhecimento, essa história. Eu queria, Selma, que você falasse um pouquinho sobre os sindicalistas revolucionários. O sindicalismo revolucionário, né, ele foi responsável pela organização de praticamente todos os espaços nacionais de organização de trabalhadores na América Latina, né, na América Latina, na África, na Ásia, né, isso no final do século XIX e início do século XX. Né, então nós temos organizações sindicalistas revolucionárias nos continentes americanos que já são centenárias, como a IWW, que organiza os trabalhadores dos Estados Unidos e do Canadá. Tem a FORA, que é a nossa vizinha aqui da Argentina, né, que é a Federação Regional Obreira Argentina, da Operária Argentina, já tem mais de 100 anos de existência. Né? E aqui no Brasil, o Sindicalismo Revolucionário foi responsável pela organização da COB, né, que foi a Confederação Operária Brasileira, a primeira organização nacional de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Não foi a primeira organização de trabalhadores e trabalhadoras, já tinham várias organizações, né, bem antes da COB, inclusive com a participação de muitos trabalhadores ainda escravizados, população negra no Brasil escravizada, que fazem parte das primeiras associações e organizações de trabalhadores. Né? Então, no século XIX, ainda sob o regime da escravidão, tínhamos associações de trabalhadores onde tinham o trabalhador, né, em cativeiro, a população negra escravizada, a população negra já liberta e trabalhadores brancos livres. Então, as organizações e as greves são bem anteriores, né, ao próprio sindicalismo revolucionário. Mas, em termos de organização, o sindicalismo revolucionário traz a perspectiva de que essas lutas estejam todas organizadas nacionalmente, né, que a importância de que todas as lutas estejam intercaladas e buscando a construção de uma sociedade socialista. Né? Por isso que ela é revolucionária. E o seu principal instrumento, né, de luta é a greve geral. Né, porque é no momento da greve geral que o trabalhador e a trabalhadora provam para os poderosos que quem manda na produção, na circulação de mercadorias, somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive, né, existem alguns, né, mitos sobre a greve geral, né, e um desses mitos é que somente o trabalhador da indústria é capaz de fazer uma greve geral. Não, isso não é verdade. Os povos indígenas do Equador provaram que eles foram, né, agora nos dois momentos, os grandes responsáveis pela greve geral equatoriana, porque paralisaram todas as estradas do país, daquele país do Equador, nosso país vizinho aqui, né, pela sua articulação e pela marcha indígena que foi promovida no Equador. Então, todos os trabalhadores, todos os povos em lutas têm a capacidade de organizar greves que possam vir a ter uma dimensão geral, né, ou seja, de paralisar
né, a economia capitalista para reivindicar um direito e apontar para uma sociedade justa e igualitária, que é o grande objetivo, né? E o sindicalismo revolucionário, ele traz um elemento muito importante, que é o seguinte: a nossa luta diária, cada luta diária é uma luta para a construção do socialismo. Essa é uma diferença muito importante em relação às outras formas de organização sindical, de princípios do sindicalismo em geral, que só vê a luta econômica e corporativa fechada em si mesmo. Eu quero só o aumento do salário, ponto final. Passou o aumento do salário, todo mundo volta para suas atividades diárias, como se nada tivesse acontecido. Não. A luta pelo aumento do salário é apenas uma pequena parcela da mobilização necessária que nós temos que ter diária para a construção de uma sociedade justa, porque o nosso objetivo não é o aumento do salário, nosso objetivo é a igualdade econômica entre todos e todas, né? Esse é o nosso objetivo histórico, né? Por isso que o sindicalismo revolucionário ele se coloca. E o sindicalismo revolucionário ele foi fundamental porque as principais organizações históricas da classe trabalhadora foram os sindicalistas revolucionários. Todas elas na sua história, eu citei aqui a IWW, citei a Fora, citei a COI, poderia citar a Internacional dos Trabalhadores, né, que reuniu operários e operárias de 2 continentes, da Europa e das Américas, para lutar por uma sociedade justa e igualitária. Infelizmente, né, o sindicalismo perdeu essa dimensão revolucionária, né? Muitos, inclusive, dizem que não é papel do sindicato fazer luta socialista, fazer luta revolucionária, que isso é papel do partido político. E aí a gente abre mão, o trabalhador e a trabalhadora abrem mão dessa luta revolucionária, né? E ficam presos, não são capazes de entender que a luta da aldeia Maracanã, que a luta da população sem teto, é a mesma luta de cada trabalhador e trabalhadora. Quando a aldeia Maracanã é ameaçada, cada trabalhador e trabalhadora do Rio de Janeiro é ameaçado. Quando uma ocupação é despejada, quando os ocupantes são expulsos violentamente pela polícia, cada trabalhador e trabalhadora é expulso de sua casa. Como dizia, né, Bakunin, que é um dos grandes nomes do anarquismo e do sindicalismo revolucionário, enquanto existir um escravo, todos os trabalhadores do mundo estão escravizados. Então isso é uma dimensão muito importante, né, para a gente poder romper com o nosso egoísmo, com o nosso individualismo, e aí passar realmente para ter essa concepção, né, classista, né, de todos os povos, de todos os trabalhadores e trabalhadoras unidos em prol da causa do socialismo, para uma sociedade justa e igualitária. E aí, dentro de toda essa visão, eu queria que o nosso comerciário convidado falasse um pouquinho da experiência recente que ele tem tido justamente nesse setor de luta, de como é que a gente pode barrar isso aí no nosso dia a dia. Como eu disse, a nossa categoria ela é muito apática, né? Aceita muito com naturalidade as perdas, por exemplo, de direitos, assédio, exploração, isso tem tido como normal. Tem algum exemplo assim, que você se surpreendeu assim, nesse meio que você gostasse de compartilhar aqui com a gente? Gostaria de compartilhar? Em relação a, por exemplo, a gente, quando se começa a organizar uma luta, por ser uma empresa privada, os funcionários, no caso, são demitidos, né? Como vistos como os causadores de motim, rebeldes, que na verdade não, a gente está lutando pelos nossos direitos, que nós também temos. Né? E que tipo de direito assim, você viu mais cruel de ter que tirar? No caso mais atualmente foi no caso do Pão de Açúcar, que tem uma jornada de 2 por 36, que foi assinado um acordo individual devido à reforma trabalhista, com redução do salário dos funcionários. Nós fizemos conflitar juntamente com o pessoal da FOB, os companheiros. Alguns funcionários não entenderam a mensagem e assinaram um acordo e tiveram uma redução do salário. Então... Aí, por semana, ao invés de trabalhar 44 horas, estão trabalhando 48 e ganhando menos. Aumenta a carga horária e diminui o salário. E aí eles não entenderam muito bem, não entenderam acabaram aceitaram e prejuízo. Né? Quem não aceita é bem pior ficar num ambiente desse, né? E as pessoas também têm o receio de ser demitidas, né? E isso também inviabiliza a nossa luta. Por isso que é importante a gente ter um espaço, ocupar as mídias, a classe trabalhadora ocupar as mídias, sem partidos, para que isso se expanda e o trabalhador vá para a luta. Né? Que a nossa categoria, no caso, ela não participa. Também, né? Que unifique. Ela está totalmente acomodada mesmo. Aí eu vou passar aqui para o Ismael, para ele fazer um comentário sobre, recentemente, o ACT dos petroleiros, que passou exatamente por essa mesma situação. Infelizmente, a notícia para os petroleiros em relação ao acordo coletivo de trabalho é rebaixamento.
perda de direitos e inércia. Fomos inertes na condução do processo, TST do lado dos poderosos, das petroleiras, do capital internacional, dos bancos, não somente do Banco Brasileiro, mas do Banco Estrangeiro. E estamos sem lutar, sem greve, sem mobilização, à altura para barrar essas coisas. E petroleiro, vem a carteira verde e amarela. Petroleiro, o NPI, também está na lista de privatização. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Serviços públicos acabam no nosso MS, que é o nosso plano de saúde da Petrobras, vamos para o SUS. O SUS está sendo derrotado por esse governo. Onde nós vamos levar nossos filhos? Como os filhos dos trabalhadores, a luta é de todos os trabalhadores, não é só de petroleiros. E você, petroleiro, tem que se engajar na luta de todas as classes, de todos os povos, de todas as bandeiras, dos sem-teto, dos quilombolas, dos indígenas, e das formas de luta que nós temos que construir. O sindicato não pode ficar entre quatro paredes, somente fazendo burocracia. O sindicato tem que ir para a rua, o sindicato tem que dar apoio a quem precisa de lutar. E essa é a nossa essência de existir. Nós temos que fomentar a revolução. Nós temos que fomentar uma greve geral, como há 102 anos atrás, a de 1917. O que socialistas, anarquistas, comunistas construíram. Provavelmente, com certeza, indígenas sem teto. Luiz Mário, como o Celso falou, o sindicato tem que entender que a luta é de classe, né? Sim. É uma classe só, somos todos trabalhadores. Pode ganhar um pouquinho mais, pode ganhar um pouquinho menos, pode ter uma casa própria, pode pagar um aluguel, teu filho pode estudar em escola particular. O que está faltando as pessoas entenderem é que somos todos trabalhadores, independentes de um benefíciozinho ou outro. Não é um benefício ou outro que te tira da classe trabalhadora. Todos nós somos trabalhadores. É isso, nós estamos chegando então ao final do nosso programa. Eu queria passar para você, Andréia, coordenadora da Federação Internacional de Sem Teto, internacionalista Do Sem Teto. de Sem Teto, para fazer sua despedida. Pode deixar um contato, chamar para algum evento. Eu sei que vocês vão ter agora no final de semana um congresso, não é isso? Isso. Convidar todos, assim, é o 14º Congresso. Agradecer ao Sindipetro mais uma vez, que assim, vai ser no Sindipetro. Na sede do sindicato. Na sede do Sindipetro, Rua Avenida Passos 34. Vai iniciar nesse 14, inicia às 17 horas. A gente vai passar um filme da FIST. E domingo inicia às 10 horas até às 19, com um filme também de um companheiro que mora numa ocupação. Então, todos convidados, agradecer aqui e lembrar que a luta é de classe. Tá ótimo, muito obrigada. Vou passar então também para a despedida. Inúmeros eventos na Aldeia Maracanã, a gente não sabe nem como se programar, porque tem coisa sexta, tem sábado, tem domingo, é sempre muito bom. Eu acho que quem não conhece, vale ir lá. Né, passar para então o Alto Murion, foi um prazer enorme te receber aqui e te agradecer por ter vindo, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a todos vocês, né, aqui pela rádio. E lembrando que a aldeia funciona durante todos os dias, as pessoas estão lá 24 horas por semana, por dia, né, 7 dias na semana, querendo visitar. A entrada fica pelo Portão Verde, bem ao lado do prédio do antigo Museu do Índio, que foi o primeiro museu do índio da América Latina, né? Funcionava também ali o SPI, uma grande história. Eles fazem uma visita guiada pelo prédio, ele está completamente destruído, mas ainda é um prédio belíssimo. Exatamente, então a entrada é por ali, pelo portão que dá de frente para a Avenida Rádio Oeste. Sim. Isso. Pertinho do Maracanã. Né? Isso, exatamente, ali do lado do Parque Aquático Júlio Delamare. Exatamente. É bem facinho de achar. Tá ótimo, então. Obrigada. Do Alto Murion. Obrigada e boa noite. Vou passar então também aqui para o Celso Nascimento, professor sociólogo filiado à FOB, que é a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias. Celso, foi um prazer estar te recebendo aqui. Eu queria também que você já encerrasse falando um pouco mais sobre a FOB, quem se interessar em conhecer mais o anarquismo, como é que a pessoa pode se interessar, como é que pode fazer contato com vocês. Aí eu que agradeço, né, mais uma vez aqui o espaço da Rádio Petroleira, né, mas dar aqui uma boa noite a todos vocês, né, e agradecer.
Hoje a FOB se organiza aqui no Rio de Janeiro a partir do Sindicato Geral Autônomo, o SIGA. Nosso objetivo é reunir todos os setores de trabalhadores e trabalhadoras, independente da sua categoria, da sua condição, inclusive desempregados, desempregadas, estudantes, militantes, lutadores sociais, né? Então, por essa nomenclatura, né, de um Sindicato Geral Autônomo, né? Então, geral porque reúne todas as categorias, e autônomo porque nós não somos vinculados a nenhum partido político, a nenhuma empresa, não somos vinculados ao governo, não queremos registro sindical, não queremos carta sindical, nem imposto sindical, muito pelo contrário, né? A gente quer continuar efetivamente a autonomia da nossa luta sem nenhum vínculo, né, com o Estado burguês e com as empresas burguesas, né? E vocês podem nos encontrar pelo nosso site, né, o www.lutafob.wordpress.com, e também no Facebook, né, FOB, Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias, no Facebook, e o Chega de Escravidão, né, que também é o nosso boletim, também a forma que nós nos identificamos no Facebook e no Instagram. O boletim é o quê? Mensal, semanal? Nós temos um boletim que esse ano ele saiu quadrimestral, né, um boletim impresso que a gente distribui, né? Então foram 3 números esse ano, estamos fazendo a distribuição do 3º número, né? Mas diariamente a gente tem postagens nas redes sociais e no nosso site, né? Nós vamos continuar realizando panfletagens hoje ainda aqui no centro do Rio e também na próxima quarta-feira, além da participação da organização do debate sobre a reforma da Previdência a partir do mês de janeiro, junto a trabalhadores terceirizados da rede de educação federal. Tá ótimo. E o nosso convidado aqui, comerciário, que também é participante da Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias, queria que você desse boa noite e deixasse aqui o seu recado para quem está nos ouvindo. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez da Rádio Petroleira, esse espaço que tenha mais espaço como esse para o trabalhador, né, para a classe trabalhadora. Agradecer o convite da FOB e que o trabalhador seja consciente para a luta, né, que nós estamos muito estagnados diante de tanta perda de direitos trabalhistas. Né. Que a gente possa te receber aqui sem ter problema nenhum de você estar compartilhando com a gente aqui a sua imagem e tudo mais. Eu queria especialmente pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque a gente recebeu hoje aqui a Otto Morillon e ela mostrou desenhos lindos, trabalhos incríveis, grafismos, mas aqui a rádio é isso, é voz, mas a gente vai estar disponibilizando o vídeo também na TV Petroleira, no site do Sindipetro, que é sindipetro.org.br, é só você entrar lá, você já vai ver lá um link para a TV Petroleira. Na semana que vem esse vídeo já vai estar disponível, você vai poder ver todos os trabalhos que ela apresentou. Eu vou passar agora a palavra para o Luiz Mário, vou me despedir de vocês, espero por vocês aqui na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite. A gente tem a reprise dos programas sempre aos sábados e domingos, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Espero vocês também. E depois ouvindo, deixando suas dicas, seus comentários todos lá nos vídeos, tá bom? E um forte abraço a todos, uma boa noite. Vou passar para o Luiz Mário. Esse programa é coordenado pelo Núcleo de Política e Formação Sindical do Sindipetro RJ. O Luiz Mário Nogueira Dias é um dos diretores que participam desse núcleo. Eu agradeço também muito a ele por ele estar sempre aqui conosco, incentivando toda essa rodada aqui de microfone aberto na Rádio Petroleira. Uma boa noite, Luiz Mário. Boa noite, agradecer a todos os presentes e convidados. Mais essa oportunidade de aprender com vocês e os ouvintes também. Convidar a Aldeia Maracanã para fazer uma exposição cultural de todo o seu trabalho para janeiro e da FISH também. Quais artistas que estivermos na FISH, fazer uma apresentação cultural no sindicato, na sede. Teremos uma exposição cultural do companheiro Luiz, aposentado petroleiro, em janeiro também, com quadros belíssimos que ele faz, também faremos em janeiro próximo. Convidar os petroleiros e não petroleiros, sociedade geral, a ajudar a Aldeia Maracanã com materiais de construção, alimentação, material de equipamentos didáticos, desde computador, a expositor, data show, tela, e material de construção como telhado, telhas, tijolo, cerâmica, enfim. Adote uma ocupação, nós estamos aprovando na diretoria do sindicato, é uma ideia da Andréia, coordenadora da FISH, e nós vamos fazer um primeiro programa para lançar essa campanha, para que toda a sociedade adote uma ocupação, dando esforços de materiais de construção, doando material, ou indo lá realizar um serviço, fazendo limpezas, mutirões,
ajudando a fazer projetos de material elétrico, equipamentos, recursos, suando o seu suor, tá? Assim também como educação, também ajudar na educação e na empregabilidade, que também é importante. Agradeço a todos pela presença e uma boa noite. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.